Oi, 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 gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da localização do mundo onde vocês estiverem. Eu estou no México e aqui são as 12h26 da tarde, gente. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma história de muita luta, resiliência e superação, gente. É sobre a minha vinda ao México em 2003, por primeira vez. Gente, quando eu cheguei aqui no México por primeira vez, cheia de sonhos, mas também encontrei desafios que eu jamais imaginei enfrentar, gente. É sobre esses desafios que eu quero conversar com vocês no dia de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Daniela Santos e mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Eu sou brasileira, residente no México, já vou fazer 23 anos morando aqui no México. E a minha história não é uma história de Branca de Neve, gente. Tampouco não é... apesar de que a história da Branca de Neve não foi tão fácil também, né? Pode ser. Minha história foi uma história de Branca de Neve, que a última eu fui feliz para sempre. Mas é isso, gente. A minha história, eu tô rindo, eu tô suando muito porque eu tô na menopausia. Tô na perimenopausia, então eu suo. Tô aqui com ar-condicionado no número 17 e não deixo de suar, gente. Aí eu vou pedindo uma desculpa, porque se vocês me verem suando, é por conta disso. Porque eu estou na perimenopausia. Gente, quando eu cheguei aqui por primeira vez em 2003, foi uma história muito forte. Por que muito forte? Eu estava casada, entende, com um homem 20 anos mais velho do que eu. Tive meus filhos brasileiros com ele. Eu tive 3 filhos nessa relação. 3 meninos, Naum, que se chama Naum, que mora em Portugal. Agora ele mora em Portugal. Ele é o pai da minha segunda neta, que se chama Aurora, que amo muito. Depois do Naum foi o Davi, que mora no sul do Brasil, tá casado. O Naum também está casado, não tá casado, tá juntado, mas é a mesma coisa, né, gente? Hoje em dia, casado, não casado, só caso de um motherfucker papel, é a mesma coisa. E tenho o meu filho Darran, que também mora no sul do Brasil, só que em cidades diferentes. Gente, eu sou de Aracaju, que é a capital do estado de Sergipe, é o estado mais pequeno, o menor estado do Brasil, o menor estado brasileiro, o estado de Sergipe. Eu sou da capital Aracaju, nasci e fui criada aí, saí daí aos 26 anos, me casei nova, me casei quando eu tinha 18 anos de idade, entende? Que é com o pai dos meus filhos. Ele já morreu, ele já faleceu em 2017. Mas a história desse vídeo não é sobre a morte dele, é sobre a minha trajetória quando eu vim aqui pro México. Quando eu vim aqui pro México, eu estava muito assustada, gente. Eu até abandonei, né? Algumas pessoas veem isso como abandono, outras pessoas veem isso como uma etapa, outras pessoas podem pensar isso que foi como um processo na minha vida. Eu tinha 26 anos e deixei os meus filhos com a família e fui para o sul do Brasil, entende? Para Foz do Iguaçu, que é um município do Paraná, que é onde tem as 3 fronteiras, que é o Brasil, Paraguai e Argentina. Gente, cheguei aí em Foz do Iguaçu, conhecia 3 mulheres, mais ou menos da minha idade, né? Naquele tempo eu tinha 26 anos, elas deveriam de ter mais ou menos a minha idade, 25, 24, 30, não mais que isso. Então, gente, quando eu conheci elas, eu nunca tinha visto elas na minha vida. O mundo, a vida deixou, o destino deixou elas na minha frente, entende? E elas viram que eu estava um pouco perdida no mundo, na minha cabeça. Eu estava sozinha, não tinha ninguém aí. E elas, como elas iam vir pro México, porque elas tinham tido uma proposta de um mexicano, daí é outra história, gente, outra história, hein? Que é assustadora, mas eu vou contar. E elas me perguntaram se eu também queria vir pro México para passar 3 meses trabalhando como dançarina noturna. Eu nunca na minha vida, eu tinha escutado falar disso, entende? Naquele tempo, no ano de 2003. Como eu sempre gostei de dançar, gente, eu sempre tive muita facilidade para dança, eu aceitei. Eu não tinha mais nada que perder, gente. Eu já tinha perdido os meus filhos. Não perdido, eu tinha deixado eles. Entende? Os motivos, o maior motivo de eu ter deixado os meus filhos foi a falta de clareza na minha cabeça, entende? Foi a falta de claridade na minha cabeça, foi a falta de força para enfrentar, entende?
com minhas próprias mãos as consequências que eu estava vivendo naquele momento, entende? E o pai dos meus filhos, ele não era bom comigo, gente. Ele me batia, entende? Eu sofri violência doméstica no meu primeiro casamento. No segundo também, mas isso já é outra história, eu já chegarei lá. Vamos primeiro com o primeiro, entende? Então eu tava assustada, eu tava com medo, e eu fui embora. Eu não sabia, se eu tivesse a consciência, entende? Que eu tenho hoje, eu tinha feito de outra forma. Mas eu não tinha, gente. Eu não tinha. Então, eu me assustei. Eu não tive bons guias. Eu não tive bons guias. Eu tive um pai e tive uma mãe. E eu agradeci muito por isso. Entende? Mas não foram bons guias pra mim. Entende? Então... Gente, aí uma desculpa. Meu marido chegou aqui de repente e me interrompeu o vídeo. Mas bora lá, gente. Então não foi fácil, entende? Não foi fácil pra mim, foi... Hoje eu posso contar essa história com mais fortaleza, gente. Mas antes eu contava essa história com lágrimas nos olhos. Porque não é fácil pra uma mãe, pelo menos pra mim, não foi fácil deixar os meus filhos. Mas eu achava que naquele momento era o que eu podia fazer pra melhorar a condição de vida deles e a minha também. Eu não sentia que eu tinha nada para oferecer para eles naquele momento. Eu não tinha nem para mim mesma. E não tô falando da economia não, gente. Eu não tô falando da parte econômica. Porque graças a Deus eu tive muita ajuda. Tanto da família dele como da minha família também. Me ajudaram economicamente também. Entende? Então não era isso. Eu não sei, gente. Hoje eu tento me colocar naquele momento e entra uma desesperação dentro de mim, entende? Uma luta interna que é difícil de explicar. Por isso eu aprendi a não julgar, entende? Eu ainda, de repente, eu julgo alguma coisa ou julgo alguma pessoa e eu automaticamente brigo comigo mesma, porque a gente não deve de julgar, gente. A gente não sabe o que é que aquela pessoa está vivendo no interior dela. Você não pode julgar, você não tem esse direito de julgar. Nem eu tenho esse direito de julgar. O meu estado de consciência naquele momento só dava para isso mesmo. Mas isso não se refere de que eu seja uma má pessoa. Eu só não tive a claridade suficiente para tomar decisões diferentes das que eu tomei naquele momento. Entende? E é isso. Mas daí eu aceitei, né? Eu fiz o meu passaporte. Eu me lembro até que demorou um pouquinho, uns dias mais do normal, porque como eu não tinha votado no segundo turno, entende? Em 2003, que era Lula no segundo turno, eu tive que pagar multa e eu não podia tirar meu passaporte. Daí paguei as multas, entende? E daí foi quando eu consegui tirar o passaporte e vim pro México com um contrato de 3 meses. Não tinha nenhum contrato firmado, gente. O contrato era falado mesmo e tinha a passagem de volta em 3 meses. Só que eu cheguei aqui no México, gente, conheci o pai da minha filha mexicana. Eu tenho 5 filhos, 4 são brasileiros e uma é mexicana, que hoje tem 21 anos, que é a mãe do meu netinho, que vocês sempre veem aí no vídeo comigo. Então, gente, cheguei aqui, conheci o pai da minha filha. Esse lapso da minha chegada aqui, eu também vou fazer outro vídeo, porque foi algo muito intenso, porque eu vivi, trata de humanos, trata de mulheres. Gente, essa vai ser outra história fortíssima de resiliência. Eu até fui presa, entende? O homem que trouxe a gente aqui pro México também foi preso. Por que eu fui presa? Eu e as outras 3 meninas fomos presas, e esse homem também, porque a polícia queria saber qual foi a história verdadeira da nossa chegada aqui no México. Daí eu contei tudo, porque o homem, quando a gente chegou, esse homem que se chamava José, já morreu também, ele queria tirar o passaporte da gente quando a gente chegou aqui no México. Só que eu não quis dar, eu sou ousada, eu não quis dar, eu não dei. Daí fugi dessa casa e essas meninas vieram atrás de mim. Daí eu entrei dentro de um armazém, a gente contou a história da mulher pro armazém, pra dona do armazém. Eu não falava espanhol, só uma garota, Bianca, que
falava espanhol porque ela morou um tempo em Espanha, então ela sabia mais ou menos espanhol. Então ela explicou tudo, né, aí no armazém, para a dona do armazém, e a dona do armazém levou a gente para a polícia. Daí a gente contou a história, tudo que estava acontecendo e tudo, e a gente ficou aí detida até encontrar o homem que trouxe a gente para cá, para o México. E é isso, daí eu me liberei desse homem, fiquei sozinha, e daí os polícias entrou em contato com Relações Exteriores para saber se havia algum brasileiro em Colima, porque eu estava no estado de Colima quando eu cheguei aqui no México. A primeira cidade que a gente chegou primeiro foi a cidade do México, que é o aeroporto internacional. Daí a gente foi para Colima, que foi o destino final da gente, Colima. A gente estava na capital, Colima, e o estado também se chama Colima. Daí quando chegamos aí, ligaram para Relações Exteriores e efetivamente tinha um brasileiro que se chama Salvador. Já tem um montão de anos que eu não sei nada desse senhor. E muito obrigada, Salvador. Se alguma vez na vida você ver esse vídeo, muito obrigada, obrigada mesmo. Você foi de grande ajuda, ele ajudou muito, ele me ajudava a traduzir, entende tudo. E ele me contactou com outra brasileira que se chama Yara, que eu conheci ela aqui também no México. E ela trabalhava como dançarina também, gente. Coincidência, ó. Ela também trabalhava de dançarina. Eu digo também, mas eu não sei porquê. Eu digo também porque foi para isso que a gente veio. E coincidentemente ela trabalhava nisso. E ela me convidou para trabalhar no clube noturno que ela trabalhava. E daí foi quando começou a minha história de dançar de noite, gente. Comecei a dançar de noite, conheci o pai da minha filha, a gente se apaixonou. Daí eu tomei a decisão de ficar no México. Não fiquei 3 meses, fiquei mais de 3 meses. Fiquei até hoje, já vou fazer 23 anos, dia 4 do próximo mês. Faço 23 anos no México. Mas nesses 23 anos eu tenho ido e vindo de férias pro Brasil, gente. Então me casei por segunda vez, né? Fiquei grávida, sofri por segunda vez abusos domésticos. Tanto psicológicos como físicos. Foi muito difícil para mim. Aguentei 4 anos. Quando minha filha nasceu, já tinha 4 anos, eu abandonei tudo. Eu já me considerava mais forte, mais resistente. Peguei a minha filha e fui embora de Colima e fui para Guadalajara. Entende, gente? Me divorciei e fui para Guadalajara sozinha, sem família, gente. Chegando em Guadalajara, eu tinha que confiar em pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida para cuidar da minha filha. Ai, como é que você tem coragem de deixar sua filha com uma pessoa que você não conhece? Rapaz, eu tinha 2 escolhas. Ou eu deixava minha filha com uma pessoa que eu não conhecia para ir trabalhar, para dar de comer para ela, ia pagar aluguel e fazer tudo, e pagar as contas. Ou eu ficava em casa com minha filha com a barriga vazia. Eu não tinha muitas escolhas, gente. Tem certas circunstâncias na vida que você não tem muitas escolhas, que as escolhas que você tem, se são 1 ou 2, você tem que escolher, ou você não faz nada, entende? Então eu coloquei tudo nas mãos do universo e disse, bora lá que eu tenho que trabalhar, minha filha é forte como eu, entendeu? E o universo vai colocar no meu caminho pessoas que me vão ajudar a crescer e que me vão ajudar a cuidar da minha filha para eu poder dar alimento na boca dela e dar a melhor vida que eu possa aqui nesse país. Por que eu não voltava para o Brasil? Muita gente pode perguntar. Porque o pai da minha filha não assinava o visto, entende? Para ela poder sair do país. Porque como fui casada, minha filha tinha o sobrenome do pai dela também. E ele, só por ruindade, gente, ele não me assinava o papel para eu tirar a menina do México. Ele nunca me deu R$1 partido pela metade. Sempre fui eu sozinha. Entende? Então, isso foi o que aconteceu. Por isso, eu também fiquei no México. Porque quando a gente se separou, a minha ideia era voltar pro Brasil. Só que como eu ia voltar pro Brasil e não levar minha filha, né, gente? Muita gente pode dizer, mas você deixou os outros lá no Brasil e veio pro México. Mas foram histórias um pouco diferentes. Lá eu tenho a minha família, aqui eu não tenho ninguém, entendeu? Deixar minha filha era como perder ela para sempre, praticamente. Então eu tomei a decisão de ficar, gente. Tomei a decisão de ficar e criar raízes aqui no México.
Esse é mais ou menos o começo. Obviamente, dentro de cada situação dessa tem contextos maiores, tem detalhes maiores. Se vocês quiserem saber alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários, com muito amor eu respondo, não há nenhum problema. Hoje eu me sinto aberta, forte para poder contar essa história de superação. Tem muitos detalhes que faltam contar. Pouco a pouco eu vou subindo mais vídeo contando de histórias relevantes, entende? Para vocês, para vocês verem que não é só vocês que passam por situações como essa. Qualquer pessoa pode passar, gente, e sem ser julgada, entende? Eu não me sinto uma má pessoa, só tomei decisões diferentes a que uma pessoa normal tomaria. Escolhi caminhos diferentes, entende? E eu acho que eu não deixei os meus filhos por aí. Eu deixei eles com pessoas que também os amam. Então, isso é um ponto muito importante, gente. Outra coisa. Então, quando eu terminou tudo isso, né? Passaram 4 anos e eu comecei a dançar dançarina e tudo. Eu ganhava muito bem, gente, ganhava muito dinheiro. Entrava a trabalhar às 8 da noite, saía às 6, 7 da manhã. Chegava em casa, tinha a babá que cuidava da minha filha, eu pagava bem também. Comecei a ganhar muito dinheiro, gente. Eu tinha uma vida econômica super bem com a minha filha. Ela começou a estudar em colégios bons, entende? Ter a casinha dela, minha casa era toda bonita, toda ordenadinha. Só que chegou um momento que à noite começou a cobrar fatura pro meu corpo, gente. É isso aí, começou a cobrar fatura pro meu corpo. Cafezinho. Comecei a me sentir muito cansada, gente, acotadíssima. Porque de dia tinha que ensaiar as danças, tinha que ser mãe e tinha que dormir de dia, entende? Então chegou um momento, uns anos depois, comecei a usar drogas. Para me sentir com mais vitalidade nas noites e poder trabalhar e continuar com o ritmo de vida que eu podia dar para minha filha. E comecei a usar drogas de uma forma muito intensa, todos os dias, e assim foi por mais ou menos uns 3 anos, gente. E de repente eu comecei a me sentir muito mal, minha vitalidade emocional estava baixando, e eu sempre fui uma pessoa muito pra cima, entende? E foi quando eu tentei suicídio, gente, por primeira vez. Tentei me matar. Tentei suicídio com comprimidos. Uma amiga minha que morava comigo, que ela estava morando comigo, a Geraldine, ela chamou a ambulância, chegou a ambulância com polícia e tudo, porque quando é um suicídio, chega a polícia também junto com a ambulância para saber o porquê, o que está acontecendo. Me levaram para o hospital, tentaram fazer lavado de estômago para tirar o que eu tinha ingerido, e fiquei internada. Daí saí da internação de novo. Daí quando eu fui internada, gente, eu fui diagnosticada com transtorno limite da personalidade, atualmente mais conhecido como borderline. Exatamente. Transtorno limite borderline ou transtorno limite da personalidade. As duas coisas é a mesma coisa. E fui diagnosticada também com anorexia nervosa. Exatamente, gente. E com TDAH. Exatamente, gente. 3 diagnósticos. E um ser humano, uma mulher. 3 diagnósticos psiquiátricos e uma pessoa. Foi muito difícil, rapaz, até hoje é. Até hoje é difícil, gente. Borderline foi algo novo que me fez conhecer-me a mim mesma, entende? O diagnóstico foi algo devastador no começo, mas depois foi algo libertador, porque me fez entender muitas coisas de mim mesma que eu antes não entendia as razões, e hoje eu começo a entender, e hoje eu me conheço melhor, entende, gente? Então, é isso. Isso também vai ser outra história, entende? Gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, por favor, deixe seu joinha, nos ajude a crescer, para vocês continuarem escutando histórias como essas que eu comento com vocês, histórias reais, das que eu vivi
e sou sobrevivente. Eu me considero uma mulher sobrevivente. Gente, essa é uma história de resiliência, de superação de uma mulher que saiu do seu próprio país, no meu caso Brasil, deixando 4 filhos, entende? Uma menina e 3 meninos pequenos. A maior tinha 8 anos, que era menina. O mais novo tinha, eu acho que tinha uns 2, 3 anos, entende? Naquela época. Foi difícil, rapaz, foi difícil, entende? Eu tomei essa decisão de uma forma brincando. Eu vou fazer isso porque eu quero fazer isso. Claro que não, gente. Você estava dentro de mim, dentro da minha cabeça e sentindo as minhas emoções e confusões internas naquela idade. Hoje uma mulher de 26 anos de idade é diferente de uma mulher de 26 anos de idade há 23 anos atrás, gente. Eu não estou tentando dizer, você era uma criança. Não, não era uma criança. Eu era uma mulher já com 4 filhos, entende? Que me sentia assustada e perdida no mundo. Entende? Essa era a Daniela daquela época. Hoje, a Daniela dessa época é mais forte, veio com mais clareza, tem pensamentos mais claros, mais positivos. Hoje eu tenho uma fortaleza que construí baseada no que eu vivi. Eu tenho um caráter formado em uma personalidade. A minha personalidade se chama borderline, mas está sendo controlada e orientada pelas minhas próprias capacidades de aprendizagem que tive no decorrer de todos esses anos. Entende? Então, muitas pessoas não têm a mais mínima ideia do que aconteceu na minha vida, nos meus pensamentos e dentro de mim. Vocês não têm a mais mínima ideia do que eu passei, do que eu tive que passar, do que eu tive que viver. Vocês não têm a mais mínima ideia, entende? E se você tem a mais mínima ideia, deixa nos comentários, porque eu quero saber, porque nem eu tinha a mais mínima ideia daquela época, nem eu, entende? Então, se nem eu tinha, imagine. É muito fácil a gente ver, escutar uma história, quando não é a sua, você está vendo, e julgar. Eu faria isso, isso e aquilo. Você está julgando uma história baseada no que você está vivendo, da sua vida, não da vida da pessoa que ela está vivendo. Então é muito fácil, é muito cômodo, entende? É muito cômodo eu ver uma pessoa cair, ela caiu, tá besta demais, caiu. Meu Deus, talvez ela caiu porque o sapato dela quebrou. Ou ela tem os pés metidos como os meus, entende? De repente se tropeçou com os próprios pés. Então você está julgando uma capacidade de baixo nível de uma pessoa. Então eu acho que temos que ser mais empáticos, gente. Com mais empatia. Quando a gente for escutar a história ou ver a história de outra pessoa, eu acho que a gente tem que fazer com mais empatia, com mais amor, com mais respeito, entende? Com mais humanidade. E se você não tem essa capacidade de ver com respeito e mais empatia a caída do outro, então, eu aconselho que você fique calado ou calada. Eu acho, essa é a minha humilde opinião. Agora, deixa aí nos comentários, mais uma vez, o que vocês acham dessa nossa conversa de hoje. E coloca aí nos comentários perguntas, curiosidades sobre isso que eu tô contando pra vocês agora. Pode deixar aí nos comentários, eu com muito amor vou responder pra vocês. E também deixe nos comentários o que vocês gostariam que eu conversasse com vocês sobre a minha trajetória aqui no México. Qual parte dela vocês gostariam que eu contasse? Pode deixar aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Gente, já estou aqui me despedindo de vocês e não contei um fator muito importante desse processo. Hoje eu estou casada com um italiano, já vou fazer 8 anos com ele, que é uma pessoa maravilhosa. Foi o homem que me ajudou a me ver de outra maneira como mulher. Entendi, uma relação. A minha relação com ele é uma relação genuína.
O Marco está sendo para mim um fator fundamental, uma peça fundamental no meu processo, gente. É isso aí. Então, às vezes a gente pensa, ai, eu sofri 2 matrimônios com abusos psicológicos e físicos, não vou mais querer casar. Gente, sempre existe uma nova oportunidade, entende? A gente não pode se fechar, a gente não deve, entende, se fechar para o mundo. A gente tem que superar e ver o aprendizado, as dificuldades com resiliência. São fatores muito importantes pra gente. Então é muito importante. Quero falar pra vocês que hoje eu me considero uma mulher feliz, entende? Porque a felicidade pra mim não é a perfeição de tudo não, gente. É você estar feliz e agradecida com o que você tem na sua vida. Então, meu marido hoje, ele não é perfeito, gente. Meu marido não é perfeito. Ele tem as imperfeições dele. Mas a perfeição dele supera qualquer imperfeição. E as qualidades que ele tem são as que eu necessito para continuar com o meu autocrescimento pessoal e em todos os fatores. Então, eu estou muito agradecida, muito, muito, muito mesmo, pelo amor que eu tenho do meu lado hoje, tá bom? E hoje eu crio meu neto, gente. Esse será outro vídeo que eu vou contar pra vocês o porquê o meu neto mora com a gente, o porquê que a minha filha deixou o meu neto comigo para poder dar continuação à criação dele, entende? Então esse será outro vídeo futuramente, tá bom? Agora sim eu me despido, gente. Não se esqueçam de se inscrever para ajudar a gente a crescer nesse canal, por favor. Deixa aí nos comentários o que vocês, as suas dúvidas, as suas perguntas, e eu com muito amor vou responder. E não esqueça de deixar um joinha. E gente, se vocês têm alguém na família de vocês, ou conhecidos, ou não sei, alguma pessoa que vocês acham que esse vídeo pode ajudar, entende? Compartilhe, não esqueça de compartilhar, tá bom? Porque é uma história de superação e resiliência, para demonstrar que tudo se pode. E também vou fazer um vídeo só falando sobre o meu processo com as drogas, tá bom? Graças a Deus, já me livrei de tudo isso, mas eu quero compartilhar com vocês como foi o meu processo, tá bom? Desde quando eu comecei até quando eu terminei, e hoje sou Daniela Santos pra você.